coloquei como tema: viver missões é viver a vida. Algumas pessoas entendem que missões ou ser um missionário é apenas depois que a gente cursa um curso teológico, depois que vai para o seminário, ou depois que a gente é enviado para um determinado local. E outros acham que também ser missionário é só na hora que participa de um projeto. Mas viver missões é viver a vida com Deus, porque não há separação daqueles que vivem com Deus e daqueles que servem a Deus. Não tem como alguém achar que só vai servir a Deus ou só vai ser usado por Deus em um determinado momento, porque Deus é tempo integral. Eu coloquei 3 coisas específicas para aqueles que querem ou que entendem ser usado por Deus ou que entendem estar vivendo uma missão. A primeira coisa é que sempre vão ter pessoas contrárias, sempre vão ter opositores. A gente acabou de ver que Paulo foi até xingado, né? Porque estava cumprindo a palavra de Deus. Quantas vezes pelas ruas, né, a gente sai para evangelizar e as pessoas, vai, e aí cita ainda o nome de algumas pessoas, filho do bispo, filho da mãe, filho do, né, e aí por diante. Mas isso não deve ser surpresa, assim como foi no apóstolo Paulo, quase 2000 anos atrás, ainda é no dia de hoje e vai continuar sendo, porque as pessoas não se opõem a nós, mas sim à palavra que nós estamos pregando. Algumas pessoas, elas exalam, né? Elas colocam para fora aquilo que elas são. Então, se elas vivem num ambiente onde todo mundo xinga, fulano, ciclano, xingar a gente, nós seremos só mais um que vai receber um palavrão. Aí você pensa, se eles mataram Jesus porque Jesus pregava a palavra de Deus, a gente também tem que ter pelo menos ele só me xingou, pelo menos ele só não quis ouvir a palavra de Deus, pelo menos ele foi honesto. Então a gente precisa ter isso muito claro, sabe? Os opositores, eles se opõem à palavra de Deus. Muitos não querem mudar de vida, mas isso não pode nos entristecer, isso não pode nos desanimar. Depois eu escrevi que quando acontecem essas coisas, a gente tem que se abster de tudo aquilo que foi gerado naquele momento. Porque o cara me xingou, eu vou reproduzindo, eu fui xingado. Porque me tacou uma pedra, eu fui evangelizar e recebi uma pedrada. Não devemos nos importar com isso, a gente não deve absorver nada. Igual quando você vai evangelizar uma pessoa, aí alguém fala para você assim, mas eu era igual a você, aí você pensa, poxa, se ele era igual a mim, evangelizava, era pastor e tal, e agora está nessa vida, eu vou ser o próximo. Não é isso que dá o entendimento? Então, por isso que Paulo está falando, sacudir a roupa, ou seja, eu não vou levar nem a poeira que está em volta dessas pessoas, porque isso faz mal. Às vezes a gente vai aconselhar alguém, ou nem é recomendado aconselhar ninguém, se você não tem capacidade para isso, mas os próprios líderes, pastores e missionários ouvem uma história que essa história detona a gente fica tão triste como se a gente estivesse vivendo aquela situação. E Paulo vai falar assim, eu lavo minhas mãos, ou seja, eu estou isento do sangue de vocês vão ser julgados. Hoje eu falei com as crianças sobre a volta de Jesus, e quando Jesus voltar, ele vai chamar todas as pessoas, inclusive as pessoas que já morreram, vão ressuscitar para serem julgadas. E aí não vai ter como você falar assim, não me falaram de Cristo, eu não sabia disso, porque Jesus vai apresentar para você para as pessoas, todas as oportunidades que ele deu, e também vai apresentar todas as coisas erradas que as pessoas fizeram, e para assim serem enviadas ou para o céu ou para o inferno. E é isso que a gente precisa entender. Cada oportunidade que a gente teve de falar de Cristo, de abrir a palavra de Deus como a gente está fazendo agora, ela vai servir como prova para esse julgamento. Ninguém pediu para nascer, ninguém pediu para estar aqui, mas para ir para o céu você precisa tomar uma posição. Ou você vai porque você quer, ou você não vai porque você também não quis ir.
da mesma forma para o inferno. Ou tem gente que vai para o inferno porque quer, e outras simplesmente porque não quiseram ir para o céu e automaticamente vão para o inferno. Por último, sempre haverá as pessoas que acreditam e que assim se entregam para Jesus. E essas alegrias, ou essas pessoas devem nos alegrar e assim apagar todas as tristezas. É claro que se a gente prega para 100, para 1000 pessoas, poucas vão aceitar, mas essas poucas, talvez uma só, deve nos alegrar de tal forma que as outras milhares que a gente pregou sejam esquecidas, e que não aceitaram sejam esquecidas. O incentivo para que a gente prega, para que a gente vive missões, o sustento para isso, ou a proteção, vem de Deus. É isso que Deus fala na palavra quando a gente leu, né? Não temas, porque eu sou contigo. A gente precisa ter essa noção, sabe? É Deus que está comigo. Então não importa se eu vou falar para uma pessoa que está com uma doença contagiosa. Muita gente tem medo das pessoas armadas, de pessoas que estão usando drogas, mas ninguém pensa que, por exemplo, a pessoa pode estar com uma doença contagiosa e me transmitir, né? Agora aí com tantas doenças novas, até aí as antigas voltando, que o mosquito pica um e pica outro e você já está quase morrendo aí com essas doenças. A gente precisa entender que quem traz a segurança, ou quem nos garante a saúde, é Deus. Quem nos sustenta é Deus. E por último, a Bíblia diz que ele ficou 1 ano e 6 meses. É entender também que há tempo para tudo, até para a gente falar. A gente não pode passar, por exemplo, um dia inteiro evangelizando alguém, ou anos e anos evangelizando alguém. Há tempo para a gente evangelizar, há tempo para a gente caminhar, e há tempo para a gente simplesmente estar junto com as pessoas, mas também há tempo de ir embora. Hoje eu estava conversando com algumas crianças que vão para o samba daqui a pouco, e aí eu olhei para a Monique e falei assim: poxa, se fulano, umas 5 ou 6, né? Se esses 6 não vão para a igreja, a gente também tem que pensar nisso. Talvez é melhor a gente também não ir, né? A gente vai embora, nem vem mais aqui, a gente fica lá na nossa casa, né? Lá é fresquinho, aí a Monique e aí eles olhando assim com um olhar tipo, não acredito, né? Já, né? O semblante já caiu. Mas enfim, vai chegar um momento que eu não vou mais vir para cá. E previamente vai ser janeiro de 2020. A gente vai estar ou de férias, ou passeando, ou em outro lugar, mas a partir desse momento é que eu entendo como o apóstolo Paulo. Ele ficou 1 ano e 6 meses nesse lugar, e eu pretendo estar aqui 5 anos com os irmãos. Enfim, se tivermos comunhão com Deus, podemos desenvolver um ministério na casa ao lado, né? Podemos desenvolver um ministério através das redes sociais, visitando um parente, visitando um presidiário, visitando um enfermo no hospital. Onde quer que nós formos, se tivermos em comunhão com Deus, estamos desenvolvendo um ministério, porque a luz de Cristo vai resplandecer através de cada um de nós. Então, não se sinta diminuído porque você não recebeu um título de pastor, de missionário, disso e daquilo, mas se sinta revestido do poder de Deus e seja você sim um pastor, um missionário, um evangelista, um cantor ou uma pessoa simplesmente usada por Deus para fazer o que Ele quer através da sua vida. Amém?